amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim finalmente mostrar pra vocês todo o processo do meu corte químico. Eu falei um pouco, mostrei um pouco, vocês viram o corte, vocês viram o buraco que tava, mas assim, eu não mostrei com detalhes, porque era uma época que eu ainda tava passando por isso, então tava me abalando bastante. E agora, graças a Deus, eu tô conseguindo recuperar esse cabelo. E vou mostrar pra vocês todo o processo da quebra com o Enê que eu tive. Eu vou até sentar aqui, mais pra cá, pra ficar passando as fotinhas aqui pra vocês. Vou tentar fazer uma linha do tempo, vou acompanhar com as fotinhas aqui. E eu espero que vocês entendam. Não se assustem porque foi muito severa. Foi um corte químico, né? Foi quebra com o Enê. E eu vi também outra coisa assim de queimadura, alguma coisa assim, porque... Enfim, vou mostrar pra vocês e vou falando pra vocês o que aconteceu pra ir quebrando. Então, o primeiro... A primeira foto é essa daí pra vocês verem meu cabelo com progressiva e o tamanhão que ele era. Ele era um cabelo bem grande. Tô com uma cara horrível, vocês não reparem. Mas, assim, as pontas eram bem ressecadas, assim, eu acho pelo menos, né? Tinha muita ponta dupla. E, assim, eu usava progressiva Zap, mas eu odiava, assim, o processo de fazer progressiva, eu não gostava. Eu não gostava, por exemplo, porque tinha que dar pausa e meu cabelo, como é cacheado desde a raiz, crespo desde a raiz, então um mês já ficava com muita raiz, muito cheio, enfim, dava uma diferença gritante, eu não gostava. Enfim, ele é castanho, ó, vou colocar uma próxima foto, meu cabelo é castanho. Durante muito tempo da minha adolescência, eu pintava ele de preto, porque eu gosto do meu cabelo preto, eu acho que combina melhor comigo, assim. Eu com esse cabelo castanho, não sei, fica muito estranho. Eu não gosto. E aí, essa daqui também era de progressiva, era um cabelo enorme e tal. Era bonito, era, mas era um trabalho, era um cabelo dela muito trabalho que eu queria evitar. E não era um liso que eu gostava, assim, o tipo de liso dele, eu não consigo explicar direito. E aqui, meu cabelão lindo, já com o Enê, que foi na época que eu gravava pra vocês já essa foto, que ele tava perfeito, tava preto, tava brilhoso, comprido, uma coisa mais linda, assim, a melhor fase. E assim, eu achava que não, eu achava que faltava alisar um pouco ainda, sabe? Mas enfim, essa foi a minha melhor fase do Enê. Eu usava o Enê Pelúcia médio em bisnaga e depois de um tempo eu mudei pro forte, porque eu falei assim, eu vou começar com o médio, né, porque o médio é pra quem tá iniciando, e depois pro forte, porque meu cabelo é grosso. Meu cabelo é grosso? Mas assim, a gente tem várias texturas de cabelo, no cabelo na nossa cabeça, né? Então, é complicado falar se ele é todo grosso, se não. Por exemplo, essa parte aqui em cima da orelha, assim, ó, eu acho que ele é um pouco mais fino, tanto que é a primeira parte que quebrou. Vou mostrar pra vocês como tava aqui, olha como cresceu. E assim, eu já tive corte químicos com outra química. Quem tem cabelo crespo faz química desde criança e tal. Então eu já fiz relaxamento, já fiz progressiva. Quando eu era criança eu já cheguei a usar Enê e tive bastante cortes químicos ao decorrer da vida. Assim, com a progressiva tava dando certo? Tava, mas eu não gostava do liso. E também eu não gostava dele castanho, eu queria pintar, enfim. E aí eu fui tentar o Enê. E aí depois de um tempo eu troquei, né, pro Enê em post, esse daqui. Primeiro eu fui no médio, depois eu fui pro grosso. Eu dei a pausa de 15 dias, que peguem bem certinho. Mas eu falei assim, às vezes eu nem precisava, porque é tudo pelúcia, né? Mas eu falei, por via das dúvidas, é melhor dar. Aí eu dei a pausa de 15 dias. E comecei a passar ele. Meu cabelo ficou, tipo, maravilhoso, porque ficou bem brilhoso. Os retoques que eu tenho com esse Enê, assim, meu cabelo tá bem brilhoso mesmo. E aí foi quando eu comprei, eu até coloquei esse print aqui do meu Instagram, que foi quando eu comprei um estoque grande, né? Pelo site da Embeleze mesmo, que eles vendem assim, né? Bastante Enê. E aí eu comprei essa caixa, ó. Foi em 16 de abril de 2021. E esse lote que veio totalmente diferente, porque quando eu mudei pro post, eu amava, porque é muito mais molinho, muito mais líquido do que o bisnaga, por exemplo. Então era muito mais fácil para passar. E quando eu comprei esse do mesmo, veio totalmente grosso, empelotado. Eu não entendi o que estava acontecendo nesse lote. Se era
assim, um problema do lote, se era por causa do tempo, porque às vezes ele fica mais grosso mesmo, dependendo do clima, né? Então, o que que eu tive a brilhante ideia de fazer, que serve já de alerta pra vocês, não façam sobre hipótese alguma, foi de esse videozinho aqui, ó, que eu vou passar pra vocês, de aquecer o Enê, eu falo esquentar o Enê. Mas tá vendo, eu colocava uma vasilhinha embaixo com água, assim, 1 hora, não chegava a ser quente, não chegava a ferver nem nada disso. E colocava o meu potinho de Enê em cima. E dava uma misturada, ele dava uma mornada, olha só. E aí eu ia retocando o cabelo com esse Enê meio morninho. E antes de fazer isso, eu pesquisei no YouTube, eu não lembro o canal, mas eu lembro que de uma menina falando, não tem problema, pode esquentar, não vai alterar o pH, não vai não sei o que. E eu, gente, se não tem problema, porque tem uns Enê que aquece, uns que não vem pronto para uso. Só que esses que vem pronto não pode, sob hipótese alguma, esquentar, gente. Hoje eu sei, hoje eu digo que, pelo amor de Deus, eu acho que esse foi o principal motivo do meu cabelo ter quebrado. Isso e também excesso de Enê nas pontas, porque eu fazia muito retoque, eu enxagava o cabelo assim, hoje eu levanto pra enxaguar, pra não ir aquela água preta toda pras pontas, porque prejudica demais. Ai, gente, tá calor aqui. Aí, foi quando eu comecei, ó, a reparar a primeira quebra do cabelo. Tá vendo? Essa foto foi em 2001 também, foi em novembro de 2021, aliás. Tá vendo? Essa parte aqui, olha quanto cresceu, porque ela tava aqui quando quebrou. Quando eu comecei a reparar a primeira quebra. Eu fiquei desesperada já, porque assim, o maior medo assim, de inesada é ter quebra, né? E tava muito quebrado essa parte aqui e essa parte aqui de trás também. Por isso que eu digo, eu acho que essas partes assim do meu cabelo são mais finas. Normalmente é a que alisa mais rápido, quando eu aliso, e é a que quebra primeiro. Então, por isso que hoje eu passo o médio e vou ficar no médio, porque acredito que atende todos os fios do meu cabelo. E aí, ó, começou a ficar assim, começou a ficar tipo ralo, sabe? Umas partes bem rala, porque quebrava muito assim e as pontas ficavam finas. E eu tenho um cabelo que é muito cheio e é muito cabelo. Então, assim, era horrível isso pra mim. Eu não era acostumada em nada a ter cabelo assim. E aí, ó, eu comecei a cortar o cabelo, assim, não gravar exatamente, porque eu não cortei de uma vez. Eu fui cortando, diminuindo, tentando repicar. Continuando. E aí eu comecei a cortar o cabelo, não cortei de uma vez, mas assim, comecei a tirar as pontas, a tentar repicar aqui na frente, porque como as pontas estavam ficando finas, né, tentei ao máximo disfarçar e ir cortando aos poucos para não me assustar tanto, porque o cabelo era enorme. Mas aí, como ele continuou na quebra, ele continuou ficando cheio aqui e as pontas cada vez mais finas, cada vez mais finas. E sim, eu parei de aquecer o Enê, mas se eu não me engano eu continuei com o Pelucin Post. Mas não aquecia mais, eu entendi que não dava. Mas Enê, eu acredito que é assim uma química que, normalmente quando as outras químicas, por exemplo, relaxamento dá problema, coloca uma coisa loira, por exemplo, no relaxamento, 2 químicas que não dá, ele rompe na hora. O Enê parece que vai emborrachando, vai fazendo uma coisa que depois de um tempo você vai ver o resultado. E por mais que eu tenha parado de aquecer, parado de fazer muita coisa, naquele vídeo eu falei, meu cabelo ainda tava mais ou menos desse jeito. Assim, bastante repicado aqui, mas ainda tava longo. E aí foi onde eu falei que tipo, ai gente, muito barulho na vizinhança, mas tudo. Que eu identifiquei vários erros, sabe? De ficar, por exemplo, nele mesmo, no de post, que é o Enê em óleo. Inclusive, naquele vídeo que eu gravei falando da quebra do meu cabelo, muita gente comentou, muita gente me deu dicas, assim, incríveis, que me ajudaram muito. Inclusive, eu queria muito, muito agradecer vocês, porque teve muita dica, assim, que fizeram muita diferença no meu cabelo, que ajudaram muito no processo da quebra. Mas, enfim, nessa época eu não tava passando mais, fui parando todos os erros que eu fui identificando, porque eu tava vendo que meu cabelo tava horrível mesmo. E aí foi quando continuou quebrando, eu continuei hidratando, tentando cuidar, dando pausas, assim, de um retoque a cada 1 mês, sabe? Pra não ficar com a raiz tão grande também.
E foi na época que eu pensei em parar com o Enem, mas eu pensei, se eu errei e esquentei, então talvez o erro tenha sido meu. E talvez se eu continuar com o Enem, mas cuidando de uma outra forma, porque quando a gente passa uma química, a gente aprende tudo de novo a cuidar do cabelo, né? Então aí eu ainda tô tentando, né, continuar com o Enem e tratando bastante ele. Peraí, tá com um barulho do ventilador. Pronto, aí eu fiz esse vídeo aqui, que foi o meu primeiro corte após quebra. Eu mostrei aqui o estado que tava o meu cabelo, ele tava com um buraco, assim, tava muito horrível, enfim. Tava só com as pontas só. E dá pra vocês ver que as pontas do meu cabelo era super, assim, saudável, porque o problema era aqui, né, onde eu tinha passado o Enê quente, onde eu passava chapinha. E as pontas, assim, tava super brilhosinha, assim, mas como quebrava aqui, as pontas iam pro ralo junto, né? E aí eu cortei o cabelo, tem um vídeo aqui pra vocês, e ele ficou mais ou menos nesse tamanho. Nessa época, se não me engano, foi mais ou menos em agosto do ano passado, quando eu fiz o primeiro corte. Eu comecei a prestar serviço numa empresa que era muito longe da minha casa. Não que isso tenha a ver mais ou menos, mas assim, eu saía muito cedo de casa, eu voltava muito tarde de casa, então assim, eu não tinha tempo de cuidar do cabelo, de ficar fazendo hidratação e tal. Eu, tipo, chegava em casa, lavava, fazia hidratação no chuveiro, já passava chapinha, porque no outro dia eu precisava dele bonito, dele liso, enfim. E aí era no escritório, e eu tinha ar-condicionado, eu acho que prejudica muito, porque assim, eu passava, por exemplo, uma máscara de hidratação, porque meu cabelo começou a odiar a máscara de nutrição. Passava a máscara de hidratação, ele ficava molinho, assim, eu passava a mão e ele ficava molinho. E aí eu ia trabalhar, no decorrer do dia, meu cabelo ia ficando áspero, aquele ar, aquela coisa assim, seco, sabe? Deixa o clima seco. E, nossa, eu ficava igual papel, assim, eu passava a mão e quebrava muito, assim. Foi na época que eu comprei um desmineralizador, uma coisa assim. Porque falavam que tirava um pouco do metal forte, das pontas, não sei o que, eu testei. Esse eu nem trouxe aqui pro canal porque eu não vi muita diferença. Eu achei assim, que quando passa o cabelo fica mais molinho, mais maleável, mas depois ele volta ao que era. Então eu vou deixar passando foto aqui, passando vídeo e tal, porque tem muita coisa. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Mas assim, ele ficou... Essa foi a parte que ele ficou assim, pior. Ele ficava grosso, áspero, parecia um papel. Sabe quando você queima papel, você passa e se pegaça? Tava assim, quebrando muito. Eu tava desesperada, já não sabia mais o que fazer. E aí foi quando meu cabelo ficou assim, com esse buraco maior ainda, que foi quando eu cortei mais. E aí ele ficou curtinho assim. Assim, não sei que hora que vai passar. Ele ficou mais curtinho. E aí foi quando... Assim, melhorou? Não. Mas eu sabia, assim, porque eu sabia que a parte aqui era a parte mais áspera. E tinha umas pontas mais lisas aqui. Então, quando eu cortasse, eu ia sentir que meu cabelo parecia que piorou. Eu falei pra mim mesma, Cássia, você vai ter a impressão de que piorou, mas não piorou, você tá recuperando. E aí eu cortei, ficou curtinho assim, mais ou menos, até que eu falei pra vocês que eu cortei a franja. Mas essas partes assim, ó, que era quebrada, que tá presinha aqui, ficava muito frisada, ficava uma coisa assim, ó. Eu vou colocando as fotos pra vocês, vídeo, que ficava muito frisada. Então, assim, além desse corte, eu comecei a cortar muito mais. Comecei a cortar as pontas, eu pegava assim, fazia tipo corte bordado, sabe? Pegava essa parte que tava frisada, gente, e essa parte frisada, assim, se eu passasse chapinha, ficava pior ainda. Eu passava óleo, passava tudo, não adianta, não adiantava. Por isso que eu falo assim, como você recuperou sua quebra? Cortando. Tem muitos produtos, muitas dicas, assim, que ajudam muito mesmo, que eu preciso fazer um vídeo de todas as dicas que foram compartilhadas, que eu fui pegando, que eu testei, né, que me ajudou muito, porque meu cabelo hoje tá, meu Deus, em vista do que era isso, meu Deus do céu. Mas assim, tem que cortar. Até hoje, assim, eu tenho que cortar, ainda tem umas pontas que ainda é prejudicada, mas elas não ficam mais tão ásperas hoje, porque assim, tô tratando, tal, tô cuidando. O foco hoje no meu cabelo é de tratamento, eu trato ele bastante, trago aqui no canal, mas também tem uma coisa, que excesso... Tem a diferença de máscara de tratamento e manutenção, né? Se fizer muito tratamento também, que era o meu caso, acaba máscara.
parece que piorava. Então preciso fazer um vídeo sobre isso também. E aí eu fui cortando ele, eu acho que essa parte vocês acompanharam mais, no último vídeo eu mostrei também como é que tava. E deixa eu ver se tem mais fotos. Enfim, ele ficou curtinho assim, melhorou, porque, né, tira mais parte quebrada, mas ele tava ainda bastante rígido, bastante assim, essas partes assim. Hoje baixou bastante, porque eu tô num projeto de crescimento, né, que no último vídeo eu mostrei pra vocês, que a partir daí eu não vou cortar, tô louca pra cortar essas pontas, mas eu vou esperar esse projeto pra ver com vocês o quanto que cresce, enfim. E aí quando acabar, nesses 2 meses, eu vou cortar aqui junto com vocês. E a gente vai continuar recuperando. Eu preciso fazer um vídeo pra vocês como foi esse processo de recuperação, essas dicas, né? Tem muita dica, gente, que é de ouro, assim, que a Inesada precisa. Porque eu cuidava com o meu cabelo era um cabelo de progressivo e eu sabia cuidar dele maravilhosamente bem. Aí quando foi pro Enem, eu achava que eu sabia cuidar, mas, gente, os cuidados são totalmente diferentes, sabe? De uma Inesada para uma progressivada. Então eu passei por isso, hoje, graças a Deus, eu tô recuperando. Dei uma pausa no Enem, teve um tempo que eu pausei o Enem um pouquinho. E hoje faço retox bem espaçado, tanto que ele tá com a raiz enorme, tá bem cacheada. Mas o intuito é recuperar, e tô trazendo bastante vídeo de recuperação aqui, tô investindo em máscaras profissionais. Tô trazendo tudo aqui pra vocês, então é isso, não sei se eu falei demais. Falei de menos, mostrei as fotos mais. Espero que vocês não tenham ficado muito chocada, porque ficou bem feia a situação, foi uma época assim horrível na minha vida. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse processo de recuperação ainda não acabou, ainda tô no meio dele, então já se inscreve no canal para acompanhar todo o passo a passo da recuperação junto comigo, tá bom? Vamos recuperar esse cabelo junto comigo, pelo amor de Deus. É isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!